dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para o nosso devocional matinal. Convido você a ficar ligado e abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, esse texto é um texto maravilhoso e tem verdades riquíssimas para a nossa vida cristã. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos nessa manhã a respeito de um propósito transcendente, um propósito maior do que as nossas próprias circunstâncias aqui na nossa vida, aqui nessa terra. Paulo ele começa dizendo que vocês já morreram e foram ressuscitados. Aí você pode se perguntar, agora complicou. Como assim vocês já morreram? Esse texto não serve muito para mim, porque eu não morri ainda, eu estou vivo. Ou então você pode dizer, Paulo estava pensando em falar para uma comunidade que morreu e ressuscitou aqui nessa terra. Não, na verdade, não tem a ver com nada disso. No original, esse ressuscitados do versículo 1, ele pode ser traduzido também como fostes levantados, fazendo aqui uma clara referência ao batismo. E ele segue a mesma linha de pensamento que ele falou lá no capítulo 2, versículo 12 da mesma carta. E a ideia é de que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós que cremos nele também ressuscitaremos com ele. E o batismo ele é esse testemunho público que simboliza esse novo nascimento, essa ressurreição. E a ressurreição futura, ela é garantida. Essa é a lógica de Paulo. Aqui nós podemos lembrar o conceito que Paulo utiliza, os eruditos falam a respeito da teologia paulina, que é aquele conceito do já e o ainda não de Paulo. Nós ainda não morremos nesse corpo e ainda não fomos glorificados, mas a nossa fé em Cristo Jesus e a nossa justificação, ela já é uma certeza. É uma garantia que Cristo nos oferece, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele, pela justiça de Cristo. E essa verdade, ela acaba funcionando como um bálsamo, como um consolo para nós. Nós não precisamos nos desesperar em relação ao nosso futuro, porque nós já estamos guardados em Cristo Jesus. A nossa salvação, queridos, não depende em nada dos nossos méritos. Se não depende de nós para ganhar a salvação, da mesma forma não depende de nós para perdê-la. Nós não precisamos mais temer a morte, porque Cristo venceu a morte, porque a nossa salvação é garantida. Nós não precisamos mais temer o inferno, porque nós já ressuscitamos com Cristo. Não há o que temer. A nossa vida está oculta em Cristo, é o que Paulo diz aí no versículo 3. A ideia aqui no original é de algo que está escondido. Nós estamos escondidos em Cristo. Não há o que temer. E queridos, aí no versículo 4, Paulo ele afirma que a manifestação da glória futura, ela é uma certeza já no presente. Meus irmãos, isso deveria arrebatar o nosso coração, nos encher de esperança, nos encher de alegria. Mas nós muitas vezes nos acostumamos tanto com os problemas que enfrentamos aqui nessa vida, que nós deixamos de falar e pensar e desejar a glória celestial, a glória futura. Os prazeres dessa vida muitas vezes nos fazem esquecer dessa verdade maravilhosa. É por isso, queridos, que muitas vezes nós nos pegamos tristes, desanimados, porque nós perdemos essa perspectiva da glória futura e nós colocamos os nossos olhos apenas nos problemas do presente.
nós nos encantamos com o sucesso da nossa carreira, com dinheiro, com prazeres momentâneos. E por conta disso, muitas vezes nós descalibramos o nosso coração e os nossos desejos, eles ficam desorientados. Nós deixamos, queridos, de desejar a intimidade, a comunhão com o nosso Deus. Nós deixamos de desejar o céu. Nós deixamos de desejar as coisas do alto e de repente nos pegamos amargurados, tristes. Nos pegamos tristes e não sabemos como podemos voltar a nos alegrar. É quando somos guiados, orientados pela palavra de Deus a voltar de onde nós caímos. Recalibrar os desejos do nosso coração, as motivações do nosso coração. É quando precisamos nos lembrar que em Cristo nós temos uma nova vida que transcende aos problemas desse mundo. É supracircunstancial. É novidade de vida, queridos. E o que a Escritura nos ensina aqui é que nesse espaço entre a nossa conversão e a manifestação futura, algo deve ser feito. Muitas vezes nós enfatizamos bem o que Cristo fez por nós, mas nos esquecemos também da nossa responsabilidade. É um fato indiscutível a salvação como sendo uma obra de Deus. A única maneira em que contribuímos com a nossa salvação é sendo pecadores. Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. O Espírito Santo, quem tirou as escamas dos nossos olhos, quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e gratuitamente, mediante a fé, que é dom de Deus, nós fomos ressuscitados, justificados em Cristo. Mas é claro, queridos, aqui, que nós fomos reconciliados para alguma coisa. Uma vez justificados, nós entramos num processo contínuo de santificação. E nesse processo de santificação, nós somos chamados e exortados a exercer a nossa responsabilidade. Nós encontramos diversos imperativos na Escritura e diversos imperativos aqui nesse texto que nós estamos trabalhando, em diversos outros lugares. E nós, com base nesses imperativos, nós temos a consciência da responsabilidade que nós temos diante de Deus em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos viver na terra, mas com o coração no céu. Nós precisamos andar, um andar acima. Precisamos pensar além dos pensamentos desse mundo caído. Como cristãos, nós devemos ter um novo propósito, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. E o que Paulo diz aqui nesse texto, com base nos imperativos que ele usa no versículo 1 e versículo 2, ele vai dizer: buscai as coisas do alto, e depois ele vai dizer no versículo 2, pensai nas coisas do alto. Ele faz um claro contraste entre coisas do alto e coisas da terra. Assim como ele contrasta a morte e a nova vida por meio da ressurreição, ele contrasta as coisas da terra com as coisas do alto. E nessas coisas do alto, nós entendemos as coisas do céu, onde Cristo habita. A nossa vida, queridos, está escondida em Cristo, foi manifestada em Cristo, e da mesma forma, nós devemos buscar as coisas do alto. Que essa seja uma realidade em nossas vidas, que possamos viver além das circunstâncias desse mundo e pensar as coisas do alto, desejar ser como Jesus, desejar a glória do céu. Que essa seja uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tua graça e por teu amor e pela oportunidade de mais uma vez meditarmos em tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver na terra com o coração no céu. Que essa seja uma realidade em nossas vidas, de tal forma que possamos desfrutar de verdadeira alegria e satisfação para a sua glória, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos e um ótimo dia com a graça do nosso Senhor.